Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Systems Talk. Eu sou o Bruno Soares, diretor de comunicações do Incoso Brasil, e eu tenho aqui comigo o Diego Rangel. Olá pessoal, Diego Rangel, vice-presidente do Pouso Brasil, e vamos hoje ter uma conversa muito bacana, certo, Bruno? Temos dois convidados hoje. Vou começar por um convidado que já conhece a casa. Nosso primeiro convidado, ele é bacharel em engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Uberlândia. Cursou arquitetura e engenharia de sistemas pelo MIT X-Pro. Trabalhou por mais de 10 anos na Austrália com projetos em diversas indústrias. Teve passagem por 2 anos em Singapura, em uma das maiores implantações de SAP da época para BHP Billiton, ajudando o PMO a planejar e executar centenas de projetos. Mais de 20 anos de engenharia de software, de desenvolvedor full stack a CTO e mais de 10 anos de consultoria empresarial. Nos últimos anos, ele vem se dedicando à engenharia de sistemas, conquistando a sua certificação CISEP em 2021 e é um grande entusiasta de modelos e simulações em MBSE. Ele é o atual responsável pela infraestrutura do Incoso Brasil, além de ser voluntário de mentoria do Incoso. Bem-vindo novamente ao Systems Talk, Adair Retamal. Poxa vida, que beleza estar aqui de novo com todo mundo aqui, né, para discutir um assunto que é um dos meus queridos, né, que é pensamento sistêmico, ainda mais com uma figura tão brilhante como a gente vai anunciar daqui a pouquinho. Adair, é um prazer enorme recebê-lo aqui novamente. E o nosso segundo convidado e estreante aqui na bancada do Systems Talk é mestre em engenharia em Systems Engineering na Colorado State University. Atua como diretor de operações na empresa Compase Implementos Rodoviários, diariamente na implementação de processos e melhorias. Seja bem-vindo ao Systems Talk, Eduardo Pazinato. Oi, gente, obrigado pelo convite. Agradecido realmente pelo convite, até pela necessidade de revisitar o livro aí. Eu tinha comentado com o Diego, não, tá tranquilo, já li esse livro, vamos lá. E quando comecei a dar uma retomada nele, falei, não, merece ler de novo, preciso retomar esses assuntos aqui. E tenho por mim que é o livro que eu mais destaquei na minha vida, que eu mais fiz anotações dele disparadamente. Ele vale muito a pena. Excelente, excelente, Eduardo. Antes da gente começar a debater o livro, eu queria falar um pouco sobre a autora, que é uma pessoa bem especial. Donella Meadows é nascida em Illinois, nos Estados Unidos, no dia 13 de março de 1941. Foi uma cientista ambiental, professora e escritora coautora do livro Os Limites do Crescimento, que foi traduzido para mais de 28 idiomas, tendo sido um best-seller mundial e influenciando o pensamento científico e social desde então. Nos anos que se seguiram ao seu papel como autora, Donella Meadows permaneceu como uma pioneira da análise ambiental e social até sua morte prematura em 2001. Pensando em sistemas, que é o livro que nós estamos aqui hoje para explorar, debater, conversar sobre, ele foi publicado em 2008, é um livro póstumo de Donella e foi elaborado a partir da sabedoria de dezenas de pessoas criativas que durante 30 anos se dedicaram à modelagem e ao ensino de sistemas. Ele foi editado por Diana Wright, do Sustainability Institute, e é uma cartilha essencial que traz o pensamento sistêmico para o mundo real, fora dos computadores e das equações, mostrando aos leitores como desenvolver as habilidades de pensamento sistêmico. Líderes de pensamento em todo o mundo consideram essenciais para a vida no século XXI. Bom, é sobre esse livro que nós estamos hoje aqui para debater. Diego, por onde começamos aqui a mergulhar no livro? Cara, eu acho que eu já vou na primeira notação aqui que eu fiz, que foi uma parada que já o livro já começa explodindo a cabeça, né? Quando a Donella fala que é uma antiga forma de efetuar análises, porém, de certo modo, nova. Na verdade, pensar de forma sistêmica é uma redescoberta, né? A gente acabou abandonando isso com a Revolução Industrial, começamos a criar essas barreiras abstratas entre o conhecimento, e a proposta da Donella é que a gente traga isso de volta, que a gente aplique, né, use essas lentes sistêmicas para avaliar os problemas do nosso, não só do nosso dia a dia, mas da nossa sociedade, do nosso mundo. Afinal, a gente está rodeado por sistemas. Isso foi muito, muito pertinente, né? Porque
como você falou, né? Depois de um tempo a gente começou a migrar, não migrar, né? Mas dar uma atenção maior ao pensamento mais reducionista, né? Vou colocar assim, né? E é muito legal a gente poder redescobrir isso. Eu lembro de uma palestra do Adail na conferência do Enclose Brasil de 2022, eu acho, que eu cara, você que está ouvindo esse episódio agora, se você for pegar e ouvir os episódios anteriores, você com certeza vai perceber que eu já mencionei essa palestra em alguns outros momentos, que é sobre a relação entre engenharia de sistemas e os hemisférios cerebrais, né? Agora o Adair vai me corrigir, por favor, se eu estiver enganado, mas um dos hemisférios, não tenho certeza se é o direito ou esquerdo, que tem um caráter mais. é, é, enfim, que se desenvolveu mais voltando para esse pensamento reducionista, né? Isso, Enquanto o outro hemisfério ele é mais contemplativo, né? isso, Então, até a capacidade da gente olhar o sistema de uma forma holística, né? Ter essa visão sistêmica, o pensamento sistêmico, é algo que precisa realmente ser exercitado porque é algo fisiológico, né? Daí eu queria que é isso você aí. comentasse um pouquinho. Então, perfeito. É no caso, né, a proposta, né, do professor, o Dr. Ian McGilchrist, que é o autor dessa hipótese dos hemisférios, né, e onde ele coloca que na percepção dele, né, o hemisfério direito é o hemisfério, digamos, sistêmico, né, ou sintetista, né, ele faz a síntese, e o hemisfério esquerdo ele é mais responsável, então, pela análise, né, que é o reducionismo aí que você colocou. Então é bem isso, né? A gente já tem aqui na nossa cachola as duas oportunidades, né? O que ele propõe no livro dele, por exemplo, é que a gente está sendo cada vez mais estimulado, né? O lado esquerdo, né? Com essa visão reducionista, os silos de conhecimento, né? As disciplinas, e aí a gente tem, né, especialistas cada vez mais em pouquinhas coisas, né? E o livro, no caso, né, da Donella aqui, ele traz então essa busca, né, proposta, né, de você pensar cada vez mais, não só interdisciplinarmente, mas transdisciplinarmente também, né, porque essas barreiras, até de matemática, física, essas disciplinas que a gente conheceu, né, elas não existem, a natureza não está nem aí porque que você chama as coisas, tá tudo aí ao mesmo tempo agora, né, então, mas beleza, né, esse conhecimento aí foi bem, bem bacana. E eu acho também ali vem, conforme que nem a dona ela colocou, né? Que esse pensamento mais focado em um ponto só, ele é resultado da Revolução Industrial, né? E eu acho que acredito que sim, na época precisava ter esse olhar mais focado em algum ponto só, né? Para aprender até como é que funcionavam os componentes, tudo melhorar a eficiência de uma coisa só, porque os sistemas eram mais simples na época, né? Você falar em quantidade de coisas que aconteciam ali, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento já que nossos sistemas já são tão complexos, quando a gente começa a analisar um sistema inteiro nosso, ou menos diminuir bastante os limites do que a gente analisa, né? Que realmente aquele olhar mais focado, reducionista, ele não consegue abranger o que está acontecendo. Então, por isso que a gente precisa voltar um pouco mais para o holístico e também ter a confiança de voltar para o holístico, que eu acho que isso que é uma coisa que está pesando muito hoje. A gente querer voltar a ter esse olhar holístico, tendo confiança de que no mínimo detalhe está funcionando. Então, agora eu preciso olhar tudo, né? A galera tem que saber que visão holística não tem nada a ver com esoterismo também, né? Tem uma galera que imagina, já leva para. Não, esses caras estão falando de esoterismo. Não, não. É ter a visão do todo, né? E outra coisa que é importante frisar, Eduardo, né? É que o reducionismo ele tem a sua utilidade. O problema é a gente só ter essa lente do reducionismo, né? Só para fazer nossas análises. A gente precisa realmente. Uma parada que eu achei legal pra caramba também ainda aqui no iniciozinho, né, no prefácio, que a própria Donella escreveu, foi que ela coloca que esse livro ele não vai ser um dos propósitos é despertar o interesse, mas que ainda assim, né, ele tem um caráter até de treinamento formal em pensamento sistêmico. Então, eu queria até ouvir de vocês assim, vocês acham que esse aqui seria o melhor livro introdutório para quem quer começar a ler sobre pensamento sistêmico? Esse aqui é o livro para eu começar? O que que vocês acham disso? De minha opinião, sim. Disparadamente. Foi por ali também que eu comecei. Funcionou.
eu vou falar aqui do ponto de vista de quem. Eu acho que todo mundo aqui leu pelo menos duas vezes o livro, e essa foi a primeira vez que eu li o livro, né? Eu terminei agora. Agora, literalmente, poucos minutos antes da gente começar a gravar. Então, o que eu senti é que ele tem uma linguagem muito fácil para tratar de algo muito complexo. E, e você realmente sente que é como se alguém estivesse ali conversando, te puxando pela mão, te explicando. Então, tem todo um encadeamento lógico ao longo dos capítulos, até chegar lá no final enfim, a gente vai percorrer, né, o livro como um todo, mas o que me chamou a atenção justamente foi isso, assim. Então, eu acho que dessa caixinha aqui, né, vou colocar esse chapeuzinho de quem acabou de ler o livro pela primeira vez e foi uma linguagem muito fácil de se relacionar e de entender do que a Donella estava tratando ali, de como ela estava abordando os temas. Eu não me senti assim em nenhum momento, opa, peraí, isso aqui está muito além do que eu estava esperando, por exemplo. Em alguns pontos o livro pode ser um pouquinho denso e acho que avança um pouquinho na questão da complexidade, mas ela já vai construindo isso desde lá de trás. Então, assim, eu agora quero aprender mais sobre, então, deixando aqui minha opinião, eu acho que seria um bom ponto de partida, sim. Como eu falei, né, eu leia logo depois que ele foi lançado, em 2000, talvez 2009, agora não estou lembrado, mas quando eu que eu comprei. Mas eu já vinha, né, de quase 6 meses, quase 7 meses já, ó, anos já, 6, 7 anos, onde eu já tinha tido a introdução, então, em pensamento sistêmico, mas de uma outra escola. Então, eu acho interessante, sempre que a gente vai falar de pensamento sistêmico, eu chamo essa atenção, né, que existem várias escolas, né, de onde nasceu ou de floresceu, né, essa disciplina, vamos chamar de disciplina. E eu comecei na escola da teoria das restrições. E relendo o livro agora, eu falei, caramba, a teoria das restrições está toda aqui nesse livro, só que com nomes e ênfases diferentes, né? E explicada de uma maneira um pouco mais ampla, assim, um pouco menos aplicada. Então, o que eu vejo, né, que é a TOC, Teoria das Restrições, Theory of Constraints, em inglês, ela, ela é uma aplicação de tudo isso que a Donella coloca. Então, nesse ponto, eu me comparo agora, né? Eu começando com a TOC lá em 2003, né? Lendo a Donella em 2009 e agora relendo, né, em 2024, eu vejo, né, na minha retrospectiva, assim, eu acho que para quem vai começar, realmente é uma excelente introdução. Então, eu recomendo. Então já fica aí, galera. Essa é a dica de ouro. E a gente vai falar bastante do livro, mas não considere nada como um spoiler, até porque não é uma história, né? Já começa por aí. E outra coisa, é que é a segunda vez que eu tenho contato com o livro, os colegas também já leram mais de uma vez. Isso aqui é um livro para ler e reler e estar sempre aprendendo, porque você sempre vai descobrindo coisas ao longo da leitura que você não tinha dado tanta atenção, ou então que você tem um novo entendimento sobre aquilo. Então, esse é um daqueles livros que se tornam clássicos, porque eles sempre têm algo para te dizer. É o que eu sempre falo também, Diego, a gente nunca lê o mesmo livro duas vezes, porque o livro pode até ser o mesmo, mas você é diferente. Exatamente, Então você exatamente. vai ver coisa diferente. Com certeza. Então, assim, bom, o livro está estruturado, né, em três partes. Na primeira parte, a Daniela ela dá uma boa introdução, né, dos fundamentos de sistemas e o que ela chama também de um passeio no zoológico, onde ela vai apresentando alguns arquétipos de sistemas que vão ajudar a gente a identificar padrões de comportamento em sistemas maiores, né? São até bem simplificados, porque são aquelas pecinhas que você depois constrói um quebra-cabeça, né? Tem que entender um pouco isso também, né? Quando ela bota assim, tá fazendo uma análise de um feedback, uma coisa mais simples, não, mas é porque aquela ali é o ponto de partida para você entender coisas mais complexas. Já na parte 2 ela trata bastante da relação entre o sistema e nós, como nós nos relacionamos com o sistema. E aí na parte 3 é aquela bota a filosofia mesmo do pensamento sistêmico, né? Joga criando como é que muda o ponto de alavancagem, como é que a gente vive no mundo de sistemas, bota a questão de paradigma. Então, assim, eu acho que podemos pegar assim, alguns pontos específicos, cada um falando mais ou menos o que
chamou a atenção dentro de cada uma dessas partes, de modo que a gente consiga, né? O objetivo hoje é chamar a atenção para falar, olha só, olha quanta coisa bacana tem esse livro, olha quanta coisa interessante, quanto que você vai aprender tendo contato com essa obra. Excelente introdução, Diego, e abordando também a estrutura do livro. Eu queria que a gente debruçasse um pouquinho sobre o que eu achei muito curioso, que é o zoológico de sistemas, né? Você já deu uma pincelada, né, do o que é o que seria esse zoológico. Queria que, se possível, vocês falassem um pouquinho mais sobre isso e sobre qual é a importância de examinar exemplos de sistemas encontrados na sociedade, em projetos, sistemas complexos, para o entendimento do sistema, do pensamento sistêmico. Eu acho que a comparação com o zoológico é simplesmente perfeita. É muito Cara, boa, né? porque é muito boa. Como ela mesma explica depois, lá no final e também bem no começo do livro, que cada sistema tem um comportamento diferente. O objetivo do sistema a gente só vai aprender quando dá um tempo histórico para ver o que realmente acontece, sabe? Isso é muito comparável, sim, a um zoológico. Tem vários tipos de seres ali, cada um com seu objetivo. Também é muito comparado com as pessoas em si, sabe? Só vai conseguir entender o objetivo de cada um, dando um tempo para acontecer, para conseguir analisar e também usar um pouco mais dos elementos de cada situação, cada sistema, para aprender um pouco mais sobre o sistema e trabalhar depois, né, sabe? Então, acho que realmente, como uma forma do zoológico, essa comparação ela funciona muito bem, sabe? Para tu conseguir parar, analisar o que que é que, digamos assim, esse animal quer fazer, o que que é, como é que ele se comporta. Tu começar a ter essa análise, esse estudo e entender que não é linear tudo que tu faz, tudo que tu precisa, as ações que tu precisa tomar ali, sabe? Então, acho que esse começo, nessa parte mais técnica que ela usou, ela traz um olhar menos de engenharia, que quebra um pouco aquele gelo também para quem está lendo e não é da engenharia, ou está cansado de ler sobre engenharia. Ela te traz um formato diferente para tu conseguir visualizar que o sistema ele não está só envolto daquele projeto físico mesmo, ou aquele projeto frio calculista da engenharia, mas ele está envolto em literalmente tudo ao redor nosso, né? Então, acho que essa tomada, esse caminho que ela tomou ali é muito inteligente, pessoal. É a figura do zoológico, né? Quando eu lembro que eu ia passear com os meus filhos em um tempo, ele é basicamente você tem pedaços, né? Ali contextos, jaulas, enfim, diferentes, né, containers, né, para os animais. E cada um tem o seu nome, né? Então, de cara, a primeira coisa que você vê é o animal e já tem uma plaquinha lá, o nome científico, onde que vive, de onde que veio, hábitos, tem uma pequena descrição ali, né? Sobre aquela espécie que está sendo exposta ali. E isso aí eu achei engraçado porque ela começa a fazer isso, né? Então ela fala assim, ó, o sistema tem, o que que é o sistema, né? A questão dos fluxos e das outras variáveis ali que tem no sistema, né? E eu acho engraçado porque isso me lembra um pouco o Feynman. O Feynman ele explica como é que o pai dele falava, explicava para ele, né? Então ele falava assim, ó, você pode saber o nome de todos os animais, saber o nome do bicho, como é que é em português, em inglês, em japonês, né? Você pode saber o nome dele em tudo, mas você não sabe nada sobre ele. Pode saber o que você quiser. Se você quiser, vamos fazer assim, vamos observar ele, vamos ver o que ele faz. E aí sim, você pode até entender por que que foi dado aquele nome, né? Então também me chamou até, eu faço essa analogia, né? Entre você saber o nome do animal e conhecer o animal. E é muito legal como ela identifica, ela observa esse animal, né? Ela dá ali alguns exemplos, dá ali o exemplo do termostato, por exemplo. E aí ela vai se debruçando, pega o exemplo do termostato e aí ela vai se debruçando sobre esse exemplo, o que que acontece com a temperatura do ambiente, e ela coloca ali alguns gráficos comportamentais que você batendo o olho pode parecer algo simples, mas ajuda tanto quando você. Ah, tá, tudo bem. E essa foi uma reação minha, assim, quando eu estava lendo, eu falei assim, ah, tá, mas esse gráfico é trivial. E aí ela vai, tipo, se debruçando um pouco mais, e aí você começa a ver como ajuda a ter aqueles gráficos ali para você ver exatamente como a coisa está variando e tal. Começa com o termostato, né? E aí daqui a pouco ela está falando de política tributária. Ela pega esse exemplo, vou pegar essa situação, vou observar essa situação, depois que a gente entende ali como a situação ocorre, o que acontece, o comportamento aquele bicho, né, daquele animal sistêmico,
Aí ela fala, tá, agora tem outras coisas que não estão diretamente relacionadas, mas que possuem o mesmo comportamento. E aí ela vai elencando ali, e aí eu acho que talvez para mim tenha sido o primeiro momento que a cabeça dá uma explodida, assim. Eu falei, caraca, é verdade. Eu acho que onde ela pega, onde ao menos me chamou muito a atenção dessa vez de novo também, mas é uma coisa que ela é muito simples, tu olhando, parece ser muito linear e ela não é, é muito contra-intuitiva. O crescimento, o gráfico que ela traz sobre o crescimento sustentável, ou o colapso, por exemplo, do crescimento. Essa ali eu tava relendo e pensando, cara, faz muito sentido. Porque tu precisa ter dois loops ali, no caso, dois ciclos. Alguém que puxe para cima que esse negócio tem que ir para frente, tem que multiplicar, é assim que vai para frente. E alguém que traga um pouco mais de sustentabilidade ali também, sabe? Que é o de equilíbrio. Para conseguir fazer que a operação, ou enfim, o que quer que seja, cresça sustentável. Porque de forma errada ele também leva ao colapso, e é onde ela mostra vários ciclos ali, a própria parte do consumo do petróleo, que é um outro ciclo que ela traz, o crescimento de plantas, tudo é ali, e é uma realidade em tudo que parece tão simples, e quando tu olha o nível de complexidade dentro daquilo ali, ele faz muito sentido, sabe? Acho bacana que quando ela estava, né, escrevendo esses textos que depois foram compilados no livro, ela foi pegando exemplos que ela lia no jornal. Então, se você olha nas referências, todos os exemplos que ela tirou foram de 1992. Ela pegava, ela lia o jornal, ela olhava a notícia, ela identificava o comportamento sistêmico dentro daquela notícia e colocava nos textos dela. Isso, isso só prova o quanto que ela tinha um olhar diferente, né, do mundo. Não, e o quanto aqueles próprios exemplos que ele usa no livro são, assim, relativamente simples, tô olhando o quanto poderia ser complicado o modelo. E é o que ela acaba explicando no decorrer do livro também, a questão de aonde que o modelo tá bom, sabe? O que que é o objetivo desse modelo. Então, é uma coisa que não está escrita no livro, isso, mas que faz completo sentido, que eu também não tinha percebido isso aí. Cara, e esse é muito simples o que ela fez ali, ela demonstrou a complexidade que era naquela simplicidade, sabe? Bom, essa parte do zoológico ela é até uma parte bem extensa, né? Se a gente for ver, quase que metade do livro ela faz essa apresentação, né? Ou seja, ela constrói muito bem as bases do, né, os fundamentos, apresenta isso de forma muito como a gente falou, numa crescente, mas que qualquer um consegue acompanhar, até porque ela fez questão de não usar nenhuma linguagem matemática. Então, você não encontra uma equação diferencial nesse livro. Você vai encontrar, o máximo vão ser gráficos que você consegue interpretar com uma certa facilidade, ainda mais sendo guiados pelo texto. Você tem mais algum comentário assim? Ou a gente passa já para a próxima parte aí do livro? Eu acho que assim, os fundamentos, né, que você colocou, eu gosto como ela basicamente aborda da mesma forma como eu começo, né? Qualquer conversa sobre sistemas, eu começo lá atrás, eu começo falando de modelos. Porque tudo daqui para frente vão ser modelos, né? Aí, culminando ali no Model Based Systems Engineering, model, né? Tá lá, tá na letrinha primeiro. Então, assim, a forma como ela propõe, né, os modelos e a escola de dinâmica de sistemas, né, que é de onde ela é mais focada, né, Systems Dynamics, é justamente isso, é construir modelos para entender ou tentar, né, compreender o sistema, prever, né, e assim por diante, né. Então, os sistemas são baseados aí nas duas variáveis básicas, né, fluxo e estoque, né. Então, tudo acontece, ó, tem um fluxo entrando e saindo, né, e aquilo ali se acumula em alguns pontos do sistema. Então, né, quando é uma coisa só, tranquilo, entra alguma coisa, tem uma caixinha aqui, né, pode ser café, pode ser dinheiro, né, e ela começa os vários cenários, né, e aí o fluxo de saída. Bom, aí é aquela ideia, será que tem feedback? Será que a saída volta na entrada de alguma forma, né, diretamente ou indiretamente? Se for indiretamente, quanto tempo demora da saída voltar para a entrada? Aí ela fala da questão dos atrasos, né, os delays aí do sistema. Então aí ela começa colocando assim, aí a gente que é entusiasmado com o sistema não tem jeito para não ficar emocionado, né? Eu fiquei muito emocionado também, é verdade. É, não, Desculpa. eu quase choro, meu, falando de novo, assim. Falei, nossa, tô falando, rever todos esses negócios agora, né, 20 e tantos anos depois, é assim, foi um refresh mesmo, né, um refrescar a alma, cara. Eu Não, e é agradeço aí. bacana que essa questão não, da modelagem, né, que você falou, quando ela tem um momento aqui, eu até busquei aqui no livro,
para falar exatamente a frase como está escrita, né? Tudo o que pensamos que sabemos sobre o mundo é um modelo. Cara, Exatamente. aí tu já fala, é isso aí, é isso mesmo. Tudo é um modelo. É. Eu não sei quando, né, se foi isso, se não foi, porque depois que você tem mais de 20 anos na história, você nem lembra mais as bases, né, de onde você aprendeu, quem falou o quê. Eu tenho algumas vagas lembranças, né, mas é onde eu começo, não tem onde começar. Se você não partir dessa base, tudo que você falar depois, ou a pessoa não vai entender, não vai concordar e não vai fazer sentido. Então, se você tem essa base, gente, a minha percepção do mundo é um modelo mental que eu montei ao longo dos anos. A sua percepção, a de qualquer um, né? Então, cada pessoa, você fala, cada cabeça é uma sentença, não é? Cada cabeça é um modelo. Não só um, né? São vários. Então, assim, a gente está falando, né? Modelos falando com modelos e assim por diante. E hoje em dia, nos LLMs, né? Os Large Language Models aí, os AI, o famoso ChatGPT e outras coisas, são modelos. De novo, é um modelo, você conversando com um modelo e assim por diante, né? Vai. E ela faz um link também sobre isso aí. Eu não sei qual que é, onde é que está a primeira parte desse link, mas a segunda parte que eu vou falar aparece na página 213. Uhum, Ela começa assim: modelos são simplificações do mundo real. São construídos através das percepções estruturadas pela linguagem. Aí ela exato. vai lá para a página 213. Não falamos o que vemos, vemos aquilo sobre o qual podemos falar. Ou seja, o modelo que a gente tem é o modelo que a gente constrói, no caso. Isso É, aí, não é uma coisa que impõe a gente. Isso que você ressaltou, Eduardo, é muito interessante, porque ressalta a importância da linguagem, né? Uhum. E de como ter uma uma linguagem mais rica, te dá a capacidade de você comunicar coisas mais complexas, né? É. Isso eu achei muito interessante, porque o que eu vejo, assim, de uma percepção minha, assim, de uma forma geral, é que em alguns momentos a gente percebe até uma redução da linguagem. Acho que em alguns momentos a gente percebe a sociedade indo quase num caminho contrário, né? De tentar tornar a linguagem mais simples, o que imagino que tenha um ganho, mas a gente perde justamente essa capacidade de comunicar algo mais complexo. Então, quando eu li isso e realmente acendeu essa lâmpada, né? E eu falei assim, caramba, é verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com essas simplificações que a gente faz na nossa linguagem, porque às vezes a gente acha que está ganhando, está tendo algum ganho. De velocidade, talvez, né? Velocidade. A gente quer ser rápido. Comunicação tem que ser rápida, então a gente tende a abandonar, enfim, cortar o que for, o que a gente julgar que não tem tanta necessidade ou tem menos importância. E aí a gente não percebe que talvez a gente esteja perdendo também essa capacidade de comunicar a complexidade. Então, essa questão da linguagem foi algo que também me chamou muita atenção. E ela própria menciona no livro, né? Eu não lembro direito o quanto que é ali, mas os que mostram várias formas de falar neve, né? Que são cada uma forma apropriada para o objetivo deles. Eu não vou dizer a gente, mas eu vivo a dificuldade de falar engenharia de sistemas, porque para mim não sinto que é a palavra certa, entendeu? Pelo que é a formação que a gente faz disso aí, porque parece muito TI, e esse é o problema que a gente sempre tem. É um problema de tradução no português, isso, né, cara? Esse problema que ela falou ali, eu me trouxe na hora, eu falei, cara do céu, é o que eu vivo isso aqui, porque eu falo que faço engenharia de sistemas e, tipo, é muito confuso explicar o que é. Porque falar que a gente faz engenharia de sistemas, quando a gente fala que faz engenharia de sistemas, a gente entende o que é, só que o interlocutor não tem Mesmo esse modelo significado. mental. Exato, ele não tem essa informação no modelo mental dele, né? Então, realmente é muito complicado. A gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a gravar, que o Eduardo mencionou, né, justamente isso, né, sobre a dificuldade de explicar para uma pessoa que nem sabe que a engenharia de sistemas existe, explicar o que é engenharia de sistemas. E aí eu passei por uma situação semelhante há algumas semanas atrás, que eu recebi uma ligação em que eu tive que explicar para uma pessoa que nunca tinha ouvido falar naquilo, o que era MBSE. O Diego estava presente, ele viu. Eu tive que rir. Eu não sei se vocês estão cientes, tem um meme do cara que fica suando sem parar. Eu não sei, eu não sei se eu consigo compartilhar isso
No Spotify, com certeza, eu não consigo, mas enfim. Existe. Se você procurar sweating meme no Google, vai aparecer esse cara suando de nervoso, que foi tipo assim, caramba. E aí, como é que eu explico isso, sabe? E aí realmente, a gente precisa de uma linguagem mais. A gente precisa de mais instrumentos na nossa linguagem que permitam com que a gente comunique complexidade, assim. Enfim, o Diego se divertiu bastante nessa ocasião. E eu suei bastante nessa ocasião. Só trazendo essa questão, só para finalizar essa parte de modelo, né? Não tem como não falar, né, do George Box, a Tem, máxima tem dele, né? como, tem como finalizar modelo? Não, é só para a gente terminar essa parte aqui e continuar, senão é aquela questão, né? O George Box, né, que ele coloca, né? Essencialmente, todos os modelos são errados, ou errôneos, né? Mas alguns são úteis. E aí eu acho legal porque a Donella fala sobre essa utilidade do modelo, né? Então a gente vai entrar mais aí no assunto, mas é justamente isso. O modelo ele tem que ser útil para essa aplicação, para te ajudar ou a prever, ou a entender, ou até a comunicar, né? O que que é que você está querendo. Então essa, né, isso encaixa aí no MBSE, né? Porque a ideia é justamente essa, é entender, projetar o modelo, o sistema e comunicar entre as várias partes, né? E conseguir trazer o entendimento que não é um modelo de previsão de número, no caso. Eu não estou fazendo um Exato, machine learning aqui para saber quanto é que eu vou prospectar no próximo semestre. E é exatamente. difícil também de explicar isso aí, sabe? E ela descreve bem isso no livro, que não é, ela não está fazendo um modelo de previsão, mas está fazendo um modelo para entender o que aconteceria. Exato. Até porque os limites do futuro são diferentes dos limites que teve no passado ali. Só complementando, finalizando aquela questão da linguagem, né? Porque tem a sutileza com que ela coloca, né? A gente só fala daquilo que a gente vê, né? É meio que uma retroalimentação. Eu só vou ter linguagem para falar do que eu vejo, eu só vou falar daquilo que eu tenho linguagem para falar, né? E aí o Bruno complementou muito bem, falando dessa simplificação. E aí, eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas tenta pegar um texto antigo de português e tenta ler assim, pega um textão bem assim, não precisa nem ser tão antigo, hein? Às vezes uma coisa de 100 anos atrás, você já vai começar a ver palavras muitas palavras que você não conhece, que você tem que recorrer ao dicionário. E aí aconteceu uma parada engraçada comigo, eu estava lendo um livro desses mais antigo, e o dicionário do Kindle simplesmente não tinha muitas das palavras. E aí eu fiquei assim, caramba, mas se nem o meu recurso tecnológico aqui, o meu dicionário, né, online, e pesquisando online, pesquisando no Google também não achava o significado. Aí, aí aquela ali já começou a causar aquela angústia, né? Caraca, tá diminuindo aqui o vocabulário total. Então, ou seja, alguma coisa eu tô perdendo. Tá, a história tá passando, tô pegando um contexto aqui, mas tem coisa que eu tô perdendo, e aí tu fica, caramba, cara. E ela fala, né, ela fala isso também da questão de que, assim, a maioria dos nossos modelos, eles são verbais. A gente tem erroneamente, como engenheiros, muitas vezes a gente tem essa sensação, não, modelo é matemática, equação, é diferencial, é a minha simulação, né? Tá a galera que já vai níveis de abstração adiante e acaba se perdendo que, calma, o primeiro modelo que a gente tem são verbais. Faz o simples, mas faz bem feito. Exato, exato. Eu vou até complementando, Diego, e até complementando também algo que o Eduardo já tinha mencionado, vou trazer aqui um trecho do livro que eu acho que traduz bem isso que a gente estava falando aqui. Lá no finalzinho do livro, ela fala o seguinte: nossa cultura, obcecada por números, nos incutiu a ideia de que o que podemos medir é mais importante do que aquilo que não podemos medir. E aí, lá embaixo, na mesma página, ela fala: fingir que algo não existe, se for difícil de quantificar, leva a modelos defeituosos. Então, porque ela ali fala, tá, tudo bem, então tem algum um determinado aspecto aqui que eu não sei medir, eu consigo ali abstrair alguma relação entre esses dois parâmetros, mas eu não tenho uma relação matemática que é exatamente essa relação entre eles, então eu não vou considerar esses fatores. E aí, ao não considerar, porque eu acho que eu não quero colocar ali no meu modelo algo que eu não sei exatamente como funciona, eu estou justamente afastando o meu modelo da realidade, vou colocar assim, né? Não, e aí essa é a armadilha, né? Modelos são excelentes, porém a armadilha é essa que o George Box fala, vai, cuidado, né? Eles são errôneos. E a armadilha é você tomar o modelo como realidade. E aí eu lembro também o Kahneman, né? No livro dele, o Pensando Rápido e Devagar lá,
E ele comenta sobre o WYSIAT, não sei se vocês vão lembrar, né? O WYSATI, que é What you see is what is all that is. O que você vê é tudo que existe, porque é o que o seu modelo está te falando, né? Sua lente que você observa o mundo. Então, daí, de novo, né? A importância de você ter bons modelos como fundamento e como base, porque é assim que você vai enxergar o mundo. Então, é melhor você se alimentar com bons modelos para não ter essa visão distorcida que vai acabar acontecendo, mas se você puder cuidar um pouquinho melhor da qualidade das suas lentes, é melhor. A parte que nem ela falou que a gente só sabe falar sobre o que a gente vê, a gente só vê o que sabe sobre o que a gente sabe falar. É Né? muito que a questão de redes sociais. É um ciclo de reforço, sem É parar a isso. câmara de eco, né? Impressionante, como é que é as coisas tudo conectado mesmo. Não, eu ia falar, já ia citar aqui já, né, como passando já para o capítulo 3 assim, já entrando já na segunda parte do livro, como ela destaca, por que que os sistemas funcionam bem. Aí ela destaca três características de sistemas, né, que a gente observa, consegue observar e que elas são responsáveis por esse funcionamento perfeito e fascinante, que é a resiliência, a auto-organização e a hierarquia, né? Então, dentre esses três, eu queria ressaltar um ponto da hierarquia, que é o que mais fixou na minha cabeça e que é um contrassenso. A hierarquia, né? Quem está numa hierarquia superior, um sistema, seja um sistema sociotécnico, uma pessoa que está numa função hierárquica superior, o trabalho dela é fazer com que as camadas hierárquicas inferiores trabalhem bem, né? Não, ela não puxa, não é nem que ela puxa essa questão para uma discussão de liderança, nem nada assim, não, mas é que o objetivo, né, não é você subotimizar uma parte apenas do sistema, é você otimizar o sistema como um todo. E aí a hierarquia, essa diferenciação em camadas hierárquicas, o propósito dela é esse, né? E não nada contrário a isso. Se vocês quiserem complementar com alguma outra ideia, não só sobre a parte dessa hierarquia, mas também sobre a resiliência e a auto-organização aí, fica à vontade. Então, o que eu achei assim fascinante, né, nessa observação dela é essa questão que as camadas superiores estão ali para servir as camadas inferiores. E normalmente em toda hierarquia que você acaba vendo é o contrário. É a base trabalhando para o topo, né? Impressionante. Essa daí me virou a cabeça, assim, tipo, virou a pirâmide de cabeça para baixo, né, basicamente. É daquele formato que você não tá ali para agregar, não tem sentido, né? Só tá É, sugando no sistema. Isso aí. exato. É, e é Esse uma capítulo, pancada, né? aham, esse capítulo ali eu achei, cara, muito bom a questão da auto-organização, sabe? Da meta-resiliência também, que é o resultado da auto-organização, né? E traz, claro, a importância da hierarquia também, a questão da importância de uma organização em si, né? Só que eu fiquei num limbo que eu não consigo achar uma saída de uma forma que ela explicou. Que para ter uma resiliência, tu precisa ter uma organização que se auto-organiza, claro, para se defender de ações externas, né? Só que a auto-organização também, ela vai de contra a hierarquias estruturadas. Então, em um sistema que tem uma máxima resiliência, vamos pensar assim, que tem uma resiliência excepcional, eu tenho uma hierarquia bem descrita. Só que eu também preciso ter uma auto-organização que vai estar sempre desafiando aquela hierarquia. Então, eu vou ter que ter uma auto-organização dentro de subsistemas. Só que, então, como é que eu vou ter um subsistema desafiando a hierarquia para ter uma resiliência? Então, vai estar um sistema sempre em combate interno. Mas, olhando para uma operação, eu vou ter que ter, então, por exemplo, um combate interno entre o subsistema, mas uma clareza de conexões entre esses subsistemas. Então, acaba ficando um limbo ali, porque eu tenho um sistema que ele se auto-organiza para estar mais resiliente, mas ele vai estar sempre querendo combater a hierarquia dele, que é o que traz a saúde para o sistema. Então, daí a importância de, como ela fala, né? Ela deixa bem claro ali, né? Logo na segunda página ali do capítulo 3 sempre há limites à resiliência, né? A partir de um certo ponto de pressão, quebra, o sistema quebra, né? Ela chama de brittle, né? O sistema acaba sendo quebradiço, né? Porque você superou, né, o limite de resistência de um material, de uma política, de uma pessoa, de uma operação, igual você coloca aí, né? Tem a questão também, às vezes a gente, né, que me fez lembrar, coisa até recente, gente. 2019, Covid, né? Tivemos o Covid. E aí, o que que o Covid, além dos diversos impactos que teve, mas para aquela produção just in time, para aquela cadeia produtiva totalmente otimizada
não só na questão do tempo, mas de recursos, de você gastar menos, né? Aquela sede por gastar menos, aquilo tudo veio abaixo, porque você não tinha a quantidade de estoque suficiente, você estava com a produção totalmente descentralizada, e isso demonstrou uma fragilidade que foi criada por essa otimização. Meu, olha o navio no canal do Suez. Parou um navio, parou o mundo, praticamente. Trancou um canal. Exato. Foi o incidente no canal de Suez, né? Que você está ressaltando. Excelente. Isso até me lembrou, eu costumava, gostava muito de assistir o Shark Tank, até mas o dos Estados Unidos, né? Que o pessoal. E aí me lembrou muito de uma situação que tinha eu não vou lembrar agora qual dos investidor anjo, mas ele sempre perguntava para o cara assim: o cara vinha e falava, olha, eu estou produzindo isso aqui no país. Estou produzindo, eu tenho orgulho de produzir aqui nos Estados Unidos isso. E aí o cara perguntava, mas por que você não faz isso, não produz isso em outro país por, sabe, um quinto do preço? Por que você não consegue? Não, não, eu quero produzir isso. Então, essa situação desse conselho que o investidor estava dando, só visando apenas o lucro, né? Ele é o que realmente diminui talvez uma resiliência em alguns aspectos dessa produção. Então, quando eu estava lendo isso, eu lembrando, e assim, era engraçado porque dentro daquele pequeno grupo de investidores tinha outros que pensavam diferente. Não, eu acho que o que você está fazendo é o correto, produzir aqui. Então, eu vou investir em você porque você está produzindo aqui, entendeu? Era bacana esse contraponto e conversa direto com essa questão, né, da maneira de produzir, né, de forma globalizada e que pode fazer muito sentido pela parte financeira, mas talvez não tanto sentido dependendo da criticidade daquele item, né, para sua cadeia produtiva. Esse seu conundro aí que você está falando aí, então, Eduardo, né? Dessas três partes aparentemente em conflito, né? Eu acho que o grande atrator para tentar começar a resolver, né? Isso daí tem a ver lá com o primeiro parágrafo lá do capítulo, o básico, né? Acho que é o segundo, que é da parte um lá, que ela define o que que é sistema, né? As principais coisas importantes de sistemas são os elementos, né? As interconexões entre eles e a função ou o propósito, né? O objetivo do sistema. Se cada parte fizer o que é melhor para o propósito, para cumprir o propósito, então é o que a gente chama de você está sendo produtivo. Se a parte está fazendo algo que vai contra, ou, né, ou não diretamente o propósito, então ela está sendo contraprodutiva. Então aí você começa a ter a resolver, né, o alinhamento de acordo com a função. Para que esse sistema foi criado? Né? Nós, como engenheiro de sistemas, a gente fala mais de sistemas engenheirados, né, ou projetados. Um pouquinho diferente de sistemas sociais e naturais, né? Então, eu começo por ali e você vai ver que no final, quando ela fala da hierarquia, né, os pontos mais efetivos de controle, né, como é que você pode melhorar os sistemas, só pulando para o final, então, essa questão de o objetivo do sistema, ele é um dos principais, né, que dão mais alavancagem, né, para melhoria. Né. Tanto é essa questão do objetivo é tão importante que ela cita, né? Eu até puxei aqui que se você trocar todos os elementos, mas não trocar as conexões e as funções delas, o propósito permanecer o mesmo, aquilo vai continuar sendo o que era, né? Muito provavelmente, dificilmente o sistema ele permanece. Aí me veio logo à cabeça aquela história do paradoxo do navio de Teseu. É o mesmo navio, não é? É o Trocou mesmo navio, tudo, né? é o mesmo sistema, ou não é? É. Só para elucidar aqui, né, o pessoal, né, mas o paradoxo do navio de Teseu diz que o navio que sai para realizar uma determinada viagem e, enfim, ele coloca ali numa situação esse navio que sai para realizar uma determinada viagem. Ao longo da viagem, ele, por N motivos, ele vai trocando todas as peças, vai trocando as peças do navio, de forma que, ao chegar ao seu destino, todo o navio foi trocado por peças, enfim, por sobressalentes, vou colocar assim. E aí o questionamento é: o navio ainda é o mesmo navio que saiu do porto ou é um navio diferente, né? Apesar de Exatamente. ter toda a estrutura ali, mas o navio, as peças são diferentes. E aí, o navio é o mesmo ou não é? Excelente, Diego, excelente
é a provocação, assim. E eu achei isso muito legal também no livro, porque depois ela retoma isso, né? O livro ele tem, acho que eu cheguei, não sei se eu falei isso durante a gravação ou antes da gravação, mas o livro ele tem um encadeamento lógico, né, que vai te conduzindo ali ao longo dos capítulos, mas depois você percebe que tá, na verdade está tudo interconectado como um sistema, né? Como é a realidade. Então, assim, as coisas são todas interconectadas. Tanto é que quando você faz um transplante de órgãos, se fez uma boa cirurgia, se as interconexões foram bem feitas, né? Você trocou o elemento, né, o coração, enfim, o que for que você trocou, a pessoa é a mesma, tá com um coração diferente, né? Foi doado por alguém e tal. E aí tem aquele negócio emocional, né? Poxa, se eu receber o coração do meu filho, né, que morreu num acidente e tal, e aí cria-se outras conexões, enfim, é um negócio meio louco mesmo. E aí ela fala, né, dessa questão do, tá, se eu trocar as pessoas da organização, muito provavelmente a organização em si vai continuar indo na mesma direção. E aí, lá, quando ela fala do propósito, ela retoma esse exemplo e aí fala, tá, mas tem uma pessoa que se eu trocar, o sistema vai por outro caminho, que é quem está na posição de liderança da empresa. Basta a pessoa dar uma outra diretriz para a empresa e aí milhares de pessoas racionais, intelectuais vão desviar a empresa a organização, né? Tô falando aqui empresa, mas a organização. E mesmo assim, não é sempre, né? É a pessoa, assim, como posso dizer? A pessoa tem que ter um talento também para fazer isso, porque ela vai contra toda uma cultura da organização. Então, tem que ser um líder muito carismático, uma pessoa que tem um poder ali da palavra muito bom de convencimento, porque ainda assim não é fácil, mas acontece. De vez em quando acontece, a gente também não pode descartar esse tipo de influência, né, dentro do sistema. Teve o caso ali da OpenAI, né? Tentaram tirar o Sam Altman ali e todo mundo quis ir embora. Aí ainda não volta o cara que tá todo mundo indo embora aí, não tem o que fazer. A companhia é o cara, é o objetivo dele, e eu acredito que a maior parte das pessoas que estão ali não é nem pelo a parte técnica do que estão fazendo, mas o objetivo delas é chegar no objetivo dele, entendeu? E aí eu faço outro paralelo aí com a teoria das restrições, que o fundador, né, o Dr. Goldratt, ele criou, né, o primeiro livro para publicar as ideias dele, chama The Goal, que é a meta em português, né? E é isso. Se você não sabe a meta do sistema, se você não entende, né, qual é o objetivo que foi criado, o que você fizer de melhoria, de investimento, né, de o que você quiser fazer, é miragem. É muito interessante, porque é justamente o primeiro, agora trazendo um pouco para a engenharia de sistemas, né? O primeiro passo, quando você pensa em ter um novo sistema, é entender, fazer uma análise da missão, da oportunidade. Por que eu estou pensando nesse sistema, né? Qual é o propósito desse sistema? Aí, em cima desse Isso aí. propósito, a gente constrói, né? Desenvolve, concebe o sistema. Então, realmente, sem um propósito, não tem motivo de existir. Agora só uma coisinha do capítulo 2, né? Ela traz aquela beleza que é os delay. Aquilo foi uma outra coisa que explodiu minha cabeça, tá? Tô tentando lidar com isso. O delay, eu separei um negócio aqui para comentar sobre isso, porque é engraçado que é até um trecho que marca bastante a época que o livro foi escrito, né? É lá, aí eu já estou falando já lá no capítulo 4 que para mim aqui é o melhor capítulo do livro, né? Então, né, de todos os que eu li, acho que o 4 e o 7 também, o 7 é muito bom, mas o 4 foi assim o que mais me explodiu a cabeça. No capítulo 4, né, ela apresenta diversas coisas que desafiam o nosso senso comum. Eu acho que é o primeiro ponto, é esse. E aí, dentro dessa linha, pegando esse gancho do que o Pazinato falou agora, do delay, e que isso tem, e é assim, não necessariamente é um delay de segundo, gente. A gente não está falando aqui de um atraso, né, uma voz que chega depois numa videoconferência, uma tecla que eu aperto e demora um pouquinho para executar a função. Não, a gente está falando de delays maiores. E aí tem uma parte que ela fala que é dos atrasos onipresentes. Leva tempo para que uma planta, uma floresta ou uma democracia cresça. Leva tempo para que as cartas colocadas em uma caixa de correio cheguem a seu destino. Leva tempo para que os consumidores absorvam informações sobre mudanças de preço e alterem hábitos de compra, para que uma usina nuclear seja construída, para que uma máquina se desgaste ou para que uma nova tecnologia se instale em uma economia. Aí eu peguei, o que me prendeu mais atenção de tudo quando eu li isso foi, cara, uma carta.
Eu não lembro, acho que eu não lembro a última vez que eu mandei uma carta, mas hoje em dia a gente não manda mais carta, a gente sequer manda e-mail, a gente fala mais rápido até por utilizando redes sociais, utilizando, né, outras formas de comunicação. E aí eu fiquei assim, caramba, como é que você incute essa ideia do delay e dos atrasos onipresentes numa geração que não sabe o que é esperar uma carta, É né? uma geração que não consegue esperar os 5 segundos de propaganda no YouTube, por exemplo, né? Falei, cara, esse aqui é um desafio real. Esse é um desafio É. real, porque nós já somos imediatistas também. Nós já acostumamos com isso. Ah, pô, se eu ligo a TV eu demoro e o negócio não carrega, o vídeo que eu quero ver não carrega, isso já me irrita, né? Lá em Sydney, aqui em alguns pontos de São Paulo também, né? Algumas avenidas você tem aquele botãozinho para apertar para poder atravessar a rua, né? Para fechar o sinal, para abrir para pedestre, né? Cara, impressionante como que as pessoas ficam estraga, né? Porque o negócio é feito para um número máximo aí de milhares de cliques, né? Imagina que lá ninguém sabe nem esperar, meu. Impressionante. Uma coisa assim que me trouxe uma reflexão sobre a parte de delay ali também, e ainda mais parte de estoque, que eu não tinha me ligado disso. Acho que na primeira vez que eu li, tipo, nem fazia sentido para mim isso, né? Mas como o delay, e especialmente na parte de estoque, que geralmente é a parte que acaba causando algum delay no sistema, ele é algo que dificulta muito o sistema, mas ele também traz segurança, né? Ele serve como um para-choque para o sistema mesmo, para essas flutuações dos sistemas externos, né? De ações externas. Ela usa o termo amortecedor, né? É o amortecedor. É. E eu não tinha nunca me ligado assim, porque parte de estoque, sim, especialmente quando trabalha em qualquer supply chain, coisa assim, ele é uma dor de cabeça para tu tentar alinhar, né? Tudo. E Uhum. tu nunca acaba vendo o lado positivo disso aí, mas depois tu olhando isso eu acabei, sabe, linkando. Cara, isso aqui é um amortecedor, é um para-choque, ele me traz mais segurança, isso aí, sabe? Ela entra com o conceito depois de buffer, né? Ela É, explica brilhantemente, de novo, outra na conexão com a teoria das restrições, porque a gente usa muito buffers, sejam buffers de tempo ou buffers de material, né? Ou quer que seja, até dinheiro, né? Quando você faz uma reserva em caixa, está um buffer de dinheiro. E como é que você aplica esses buffers, como é que você monitora os buffers? Ela fala a questão da mexer no tamanho desse buffer, né? Porque se você põe muito buffer, o sistema fica irresponsível, né? Ele não responde na velocidade que precisava. Se você põe pouco, você não está protegendo, né? Ou seja, o seu amortecedor já está na hora de trocar, o carro já tá, não aguenta mais, né? Então, assim, esse conceito do buffer, né? Que deriva, né, e está alinhado com o conceito do atraso, né? Do delay, na propagação dos sinais, da informação no sistema, é o que basicamente assim é o que diferencia a TOC de outras é, aplicações, sabe? E eu achei fascinante a forma como ela explica, né? É o exemplo Impressionante. da loja de carros, né? Que ela coloca é, ali. É, Que você tem um atraso entre fazer o pedido e receber os carros, e você também tem um atraso entre receber os carros e os carros saírem para os clientes. Essa questão do atraso foi algo que realmente me pegou muito, porque ali ela começa a falar, olha, se você for tentar acompanhar cada variação e tentar responder a cada variação, o eu acho que intuitivamente você acha que está ali tentando contornar o problema para que ele não fuja do seu controle. Só que na prática você está entrando ali em ressonância com o problema e você está só é, ampliando o problema até chegar a um ponto que ele se torna ingerenciável. E aí a solução que ela dá ali é tão sutil, mas tão genial que é, ao invés de diminuir o atraso da sua resposta, aumenta o atraso da sua resposta e aí que você percebe esse amortecimento e aí, de novo, voltando à questão dos gráficos, como o gráfico ajuda, né? Porque ali você vê o sistema oscilando muito e aí quando ela propõe esse aumento no atraso, você vê o sistema parece algo completamente diferente, né? Só uma é, curva bem suave no sistema. E aquilo ali foi realmente é algo no meu ver, muito contraintuitivo, porque a gente tem uma tendência a querer controlar as coisas. E, na verdade, não, tudo bem. Eu entendo que aquilo vai oscilar e eu vou deixar aquilo oscilar e deixa eu tentar
só entender como aquilo está oscilando para e aumentar os atrasos de resposta nesse sentido. Então foi muito bom isso. Ainda nesse capítulo, né, tirando essa questão dos atrasos onipresentes, tem uma outra também que eu acho que é matadora, né? Se você não souber, não incutir isso desde já, a quantidade de problemas que você vai ter é muito grande. Que é até a humildade intelectual, né? De saber que a nossa racionalidade é limitada. Então ela fala, né? Racionalidade limitada, que significa o quê? Que tomamos decisões bastante razoáveis com base em informações que temos, mas que a gente não dispõe de informações perfeitas, principalmente sobre aquelas partes que são mais distantes do sistema. Então aplica isso para o cara, para o grande executivo que está tomando uma decisão que vai afetar o chão de fábrica, que ele nunca pisou. Você, para o cara que projeta algo que ele nem vai ver ser construído, porque o projeto, ele só projeta, ele não. Então, assim, tem tantas nuances sobre isso, né? A própria forma de você julgar certas coisas sendo enviesado, porque não está a par de todas as informações. Então, essa aqui é outro ponto que ela traz, e apesar de ficar parecendo, não, mas isso é clichê, isso hoje em dia, né? Todo mundo fala. Na verdade, todo mundo tem a racionalidade limitada e ninguém quer assumir. O que a gente vê é o contrário, né? As pessoas, é difícil, a pessoa tem que ter opinião para tudo. A pessoa, primeiro, que não pode falar que não sabe. Não sabe, eu tenho que pesquisar, tenho que me informar mais. Ali na página 115 ela dá uma pasada na cara de quem tá lendo, né? Que, ó, o nosso conhecimento é incrível, nossa ignorância ainda mais. Cara, ela tava nervosa quando escreveu isso. Que jeito amigável de escrever isso. E ela Não, tem um não, exemplo muito bom, né, dessa questão da racionalidade limitada, que é a questão do racionamento de água, enfim, que é um aviso de que, olha, vai faltar água e a gente precisa economizar água. E aí as pessoas, né, cada morador ali daquele condomínio pensa, pô, vai faltar água, eu preciso armazenar água. Então, a ideia de vou avisar o pessoal para usar menos e a gente conseguir aumentar o nosso estoque de água, vai por água abaixo, literalmente, porque aí vai todo mundo querer fazer o seu estoque de água e aí o estoque de água do condomínio vai embora num instante, né? Eu acabei de viver isso. Eu, eu estava, devido às fortes chuvas, né, aqui no Rio de Janeiro, houve um problema de abastecimento. E aí ficamos pela reserva do prédio. E assim, de tempos em tempos, a síndica mandava avisos dizendo que o nível estava cada vez mais baixo, o que fazia com que as pessoas gastassem mais. Então era um dia relativamente agradável, não estava tanto calor, e o consumo foi superior a um dia quente de verão. é o que a gente vai ver em seguida, é a tragédia dos comuns, né? Que é um Essa dos aí, o arquétipos é brasileiro impressionante. vive a tragédia dos comuns, né? É, A gente pode escrever um livro sobre essa. Exatamente. com E aí a gente certeza. já está indo até para o capítulo 5 eu acho, né? Que trata das armadilhas e oportunidades do sistema. Então, deixa Deixa eu para só, antes de você continuar, Bruno, eu acho que ver daí. um dos pontos também cruciais aqui desse capítulo aqui é a questão ela coloca, né, as camadas de limites, né? O que é vamos dizer assim, a expressão que todo sistema ele tem limites, todo sistema físico, né, nesse universo físico que a gente tem, seja limite espacial, de energia, né, de resiliência, enfim, e isso tem a ver totalmente com a teoria das restrições, porque o próprio nome, né, restrição. Então, todo sistema ele tem uma restrição. E aqui é importante, ela fala que é a restrição sistêmica. Não é um gargalo numa linha de produção, num processo, não é. Gargalos locais sempre vão existir, porque todo processo, né, por fractalidade, né, um sistema tem subsistemas que têm subsistemas, então nesse micro subsisteminha vai ter sua restrição. Mas se você pensar no sistema maior, também, né, tem a restrição maior do sistema. Então, assim, é bem legal como ela explica isso, né, e muitas vezes o pessoal de três restrições a gente não sabe por quê, né, mas a explicação está aqui quais tipos de restrições, né? E como é que a gente consegue lidar com elas, que não adianta só tentar eliminá-las. A restrição ela tem um motivo de estar ali e ela tem um caráter de segurança também. Limites não necessariamente são ruins. Limites estão ali para garantir segurança. Um dos limites que a gente consegue ver em sistemas é a fronteira do sistema, né? O limite do sistema está ali para garantir a integridade do sistema.
Não está ali para limitar, o sistema não pode sair, nem quero que ele saia, vai explodir, né? Então, é bom que a gente entenda o papel dos limites, né? E saber lidar e trabalhar com eles. Isso aí, a forma como ela explica é maravilhosa. É o sistema de contexto, né, do próprio sistema. Tu tem que É, entender em que contexto que o meu sistema está rodando para conseguir entender. Cara, até exatamente. onde é que dá para ir com isso aqui? Não, muito obrigado. Excelente, Adail. E aí eu vou pegar a gente começou a falar da tragédia dos comuns, e como brasileiros eu acho que já entendemos que temos bastante a contribuir, né, com esse tópico. Então eu queria ir para o próximo capítulo que trata das armadilhas e oportunidades do sistema. E, enfim, vamos aqui chorar nossas pitangas, né? Acho que esse é o momento. Então, assim, basicamente, né, a tragédia dos comuns que a gente está falando, né, ocorre quando a coisa acelera porque realmente não existe esse sentimento de propriedade de ninguém. Então, acaba que não há lógica, não há raciocínio lógico que me leve a pensar que eu devo tomar uma atitude diferente da qual todos estão tomando, que faz com que haja uma degradação, uma erosão maior daquele sistema. E isso a gente observa o tempo todo, né? O tempo todo. Mas outro ponto desse capítulo que eu acho extremamente interessante é quando ela fala da escalada, e que o exemplo dela nada mais é do que a faixa de Gaza, né? Então, o que a gente acaba vendo, assim, né? É o exemplo dela lá de 92. E eu acho que é bem atual, né? A gente vê as escaladas de conflitos ocorrendo, né? E quando o mais provável de chegar a uma solução seria alguma das partes recuar, isso não acontece, né? Não existe essa motivação de fazer isso, porque há uma falta desse pensamento, né? Dessa aplicação de pensamento sistêmico para tratar de um problema como esse. Vem também bem de encontro com o que ela bota na resistência política, né? Que quando eu ia desenvolvendo o capítulo ali, cara, como é que vai resolver esse negócio aqui? E a solução proposta dela é uma coisa que, tipo, confiança para fazer, sabe? Relaxa, relaxa, não. Para de lutar contra o sistema, sabe? Que daí o sistema se desenvolve, ou ao menos essa força que está contra ele vai parar de atuar. E ela traz ali que muitos dos problemas que a gente tenta resolver são resultados de ações que nós tomamos contra o sistema. Então, o sistema ele age como um loop de reforço em cima da tentativa de trocar o domínio dele. E o outro que me chamou muita Realmente. atenção, cara, o desvio de para baixo do desempenho. Isso é uma coisa Nossa. extremamente psicológica. Muito, muito. A gente faz isso, a gente se sabota assim o tempo todo, né? Hoje eu vou fazer só até tal coisa. Você coloca uma meta baixa só para sentir que está alcançando, quando você poderia dar mais, né? Talvez tenha Vou alguma lutar coisa a ver com a lei da vou lutar entropia o aí, vai. burnout. É. Entropia, mas beleza. Essa parte aí do que eu mais relaciono, não tem jeito, né? Tragédias comuns, porque qualquer coisa, você já participou, já tentou ir numa loja numa Black Friday, você sabe bem o que que é, né? Uma Porra, o correria, Daí foi longe. Vamos nacionalizar aqui o Pouso Brasil, né? Aniversário Guanabara, é óbvio. aniversário da Guanabara. Tá bom. Aniversário Guanabara é a representação da tragédia dos comuns mesmo, cara. Sério, É, quem nunca se humilhou no aniversário Guanabara, que atire a primeira pedra aqui, porque realmente é complicadíssimo. Hum. tá bom, Cara, eu mas não conheço. essa questão do ciclo de degradação que ela traz, né? Que é essa é o desvio por baixo de desempenho. Eu acho que ela é uma coisa assim, a gente acaba cometendo muito essa falha também em questão de, eu não digo planejamento de projeto, assim, olhando por parte da engenharia mesmo, né? Mas com desenvolvimento, quando as coisas começam a ir um pouco fora do planejado, que é sempre o que acontece, a gente já começa automaticamente a baixar os nossos objetivos ali, né? Os nossos indicadores, nossas metas, no caso, né? E o desafio vem ali em saber o quando parar, entendeu? E ficar nesse reforço de baixar, baixar, baixar. Então, eu acho que a saída que ela traz é muito bom, sabe? Mas ela é difícil aplicar, porque é uma coisa, como eu disse antes, bem psicológica, né? Saber quando é que tá no limite de, cara, é isso aqui que eu quero e não abro mão disso aqui, sabe? Mas você citou Exato. uma coisa interessante, Eduardo.
os indicadores, eles influenciam muito também o nosso comportamento. A gente vira um perseguidor do indicador. Sim. O Que é Golder o que tem ela um linka também pensamento pra lá. frente do livro, né? O que tu tá medindo, sabe? Tem razão Exato. também. Essa é a regra de Golder também. Ele fala: me diga como eu serei medido, eu vou te falar como é que eu vou me comportar. Me meça de uma maneira irracional, então não reclame do meu comportamento. Essa frase é muito boa. Muito É do boa, Golder, cara. tá lá no livro lá da Meta. Porque ele fala da questão da influência, né, da medição sobre o comportamento das pessoas. Então, quer mudar o comportamento, uma das coisas é essa a medição, como é que você obtém e como é que você usa, né, os indicadores, né? E Tem é essa muito. questão não sei se a gente vai falar de outra, essa questão de, né, mudar, eu não sei como é que está em português, que eu li o livro em inglês, né, mudar shift the burden to the intervenor. Qual que é essa aí? Ah, deixa eu Empurrar só. a carga pro. É Transferência do a... ônus para o interventor. Ah, Isso, essa é muito boa também. da exato. responsabilidade também. É muito bom, sim. Questão do cara que fica viciado, né? Ó, eu não quero sair da minha, porque o que eu faço reforça o meu vício, né? Então, é aquela questão de você atacar aquilo que não é a causa raiz, né? Atacar sintomas. Isso é muito típico, parece rápido e fácil de fazer, mas se você não atacar a causa raiz, meu, Tem o até sistema vai um, continuar. tem até um outro livro, também de pensamento sistêmico, né, que é o Systems Thinking for Social Changes, e que ele também trata dessa parte de arquétipos. Ele tem um capítulo muito bacana sobre isso. E, mas o ponto que eu ia puxar é que ele fala lá sobre o dilema do filantropo. Muitas vezes você está agindo por filantropia ou visando a ajudar e resolver, né? Como é que é melhor? Eu resolver um problema momentâneo, porque tem pessoas, né? Como o livro é muito direcionado para problemas sociais, tem pessoas sofrendo, então eu atuo agora, ou eu deixo de usar esses recursos nesse momento e utilizo eles para, talvez, ao invés de combater sintomas, combater a causa do problema raiz, apesar de que haverá uma implicação maior de sofrimento momentâneo, né? Então, óbvio que ele está colocando isso nesse contexto, mas a gente poderia colocar, por exemplo, soluções paliativas para o conserto de uma máquina, de um equipamento. Não, eu vou dando a solução paliativa até que quando quebra, também quebra de vez. Eu gasto menos dinheiro, né, várias vezes, mas quando ao invés de fazer o real investimento de manutenção, e aí quando quebra, quebra de vez. E aí eu tenho que gastar ou muito mais ou eu fico com aquilo quebrado e não consigo mais consertar, né? Então, Em software é muito comum esse comportamento, esse fenômeno, a gente chama de dívida técnica, technical debt. Você dá uma soluçãozinha aqui só para corrigir, não, vai, passa, é o temporário que fica permanente, sabe? E a uhum. coisa só vai acumulando, né? Por isso que o nome é dívida técnica, ela tem um juros muito alto. Quando De você gambiarra em realmente gambiarra, né? exato, vai socando ali, né? O cara copia um negócio lá do Stack Overflow, joga lá, vamos embora. Muito E ruim. aí, após a Donella abordar, né, as armadilhas e as oportunidades do sistema, ela vai para o próximo capítulo, o livro todo é muito bom, mas eu gostei muito desse capítulo, que é o que trata dos pontos de alavancagem e os lugares para interferir no sistema, né? Ou seja, agora tem uma compreensão maior do que é o sistema, como eles se comportam, por que que eles funcionam da forma que eles funcionam, por que que a gente ainda se surpreende com eles, possíveis armadilhas, mas como influenciar o sistema, né? Aí queria que vocês, enfim, queria abordar um pouquinho desses pontos de alavancagem que ela traz para a gente. Ela vai enumerando, se eu não me engano, são 10 pontos, não tenho certeza. 12 12 pontos. pontos, excelente. Ela vai numa ordem crescente de impacto no sistema, né? Enfim, eu acho que a gente não precisa necessariamente olhar os 12 pontos, mas, enfim, queria saber quais desses pontos é que chamaram mais a atenção de vocês. Só falando a gente falou de objetivo, na meta, né, the goal, é o número 3. Ou seja, na lista dela, né, do 12º até o primeiro, né, os objetivos, você mudar o propósito, a função do sistema, para ela é o terceiro em nível de impacto, né? Então, só para reforçar o que a gente falou lá atrás, né, da importância do objetivo,
e das partes, né, dos elementos estarem alinhados ao objetivo, e o que eles fazem tem que ir, né, de acordo com o objetivo. O que fizer contra ou às vezes ortogonal está levando o sistema para outros lugares, né? Entra sempre naquela dúvida, né? Que é exatamente o que o Diego estava falando antes. O quanto que eu quero investir para ter o resultado que eu quero, né? Aqui no caso, em mudanças de sistemas, né? E eu acho que aqui traz bastante ferramentas para facilitar o entendimento de onde é que eu vou agir aqui nesse sistema para poder ter a mudança que eu quero, para poder ter o resultado que eu quero, sabe? E eu acho que, como o Adail falou, indo no objetivo, como a autora mesmo colocou, é certeiro, sabe? Ali, tanto que tá lá em cima na lista, que nem o Adail falou, sabe? Eu acho que trazendo isso aqui também abre muito o olhar do dia a dia. E a gente sempre procura trocar os elementos de alguma coisa. No sistema depois acaba pensando nos fluxos, né? Para depois só pensar no objetivo. Então a gente tem automaticamente muito contraintuitivo no que a gente precisa fazer. Então aqui ele traz mais ou menos um playbook, onde é que eu tenho que olhar. E isso fica muito claro na forma como ela elencou, né, os pontos de alavancagem, porque se você pega do 12º, que é o último, até o nono, eles são partes físicas do sistema. E aí depois começam a vir aquelas coisas que são menos tangíveis. E aí eu já vou. O Adair puxou para o terceiro, eu vou jogar lá para o segundo, que é a questão do paradigma, a mentalidade da qual surge o sistema. E aí, lendo isso aqui, me remeteu a uma coisa que eu tinha lido ano passado, né? Que o Alexandre Grande falava, né? Que antes de você ter um império físico, você tem que ter um império mental. E ele repetia essa frase todos os dias para os seus generais, criando um paradigma na cabeça deles, né? Porque para você formar uma nação, um time, uma cultura empresarial, um grupo coeso, você antes precisa convencer a todos de que isso é possível. Então, ele, a partir do momento que ele incutiu isso como um paradigma na cabeça dos seus soldados, ele foi capaz de realmente criar o império que ele tinha primeiro como um modelo mental. E é muito linkado à cultura, né? Eu digo a cultura intrínseca de qualquer sistema, né, que tu tem. Não. Eu pego, assim, na minha vivência, a cultura de uma empresa. Tu querer mudar uma cultura é algo que tu pode ter os mesmos elementos, os mesmos fluxos ali interno. Quando tu troca a cultura, tu vai colher o fruto de trocar uma cultura, sendo melhor, sendo pior, né? Porque se troca todo envolto, acaba trocando objetivo também, no todo o sistema. Quando o Diego falou dessa frase, né, de Alexandre, eu fiquei pensando, será que ele estava ali utilizando ponto de alavancagem do paradigma ou que talvez para ele ter essa percepção de que, ok, é isso aqui que eu tenho que ficar alimentando para construir essa cultura organizacional, talvez ele já tenha até transcendido o paradigma, né, que é você entender que os paradigmas estão aí, você, enfim, ter uma. É algo assim, até é mais. É o mais abstrato deles todos, né? De todos esses pontos de alavancagem. Mas realmente acho que é um estado mais alto assim de consciência sobre como influenciar o sistema, né? Fiquei pensando sobre isso. Será que Alexandre o Grande estava já nesse estado superior e entendeu que, ok, dos paradigmas, talvez seja isso aqui que eu possa implementar, não sei, né? Pensando novamente no que a gente tinha falado lá atrás, de que o pensamento sistêmico, a gente, na verdade, a gente não está descobrindo o pensamento sistêmico, né? A gente está redescobrindo, né, o pensamento sistêmico. Então, talvez, de alguma forma, essa mentalidade já estivesse presente lá atrás, assim, algo que me ocorreu. E essa parte é tão legal que na minha opinião, é a parte mais legal do pensamento sistêmico, né? Dessa área da engenharia, que ela é menos área de engenharia do que qualquer outra parte da engenharia, que eu acho. Ela é muito mais área humana, né? Cara, Não. tu pega a página 213 ali do livro, que é especificamente sobre isso aí, dá para tirar essa página e colar na parede e fazer um quadro, que essa página é muito boa, essa página. E vem muito pro lado pessoal mesmo, sabe, isso aí. Vem muito pro lado de transcendência, da parte, forma de pensamento. Não tem nada técnico aqui, mas que quando a gente utiliza esse pensamento e usa como uma ferramenta, isso aqui, tu acaba colhendo muita coisa, sabe, muito resultado no teu sistema, isso aqui. E é uma coisa que tu jamais iria linkar normalmente.
Você pode olhar essa lista aqui como uma lista de um checklist, né? Você, eu preciso fazer melhorar meu sistema. Vamos começar aqui por baixo, né? Aí vai. Dá para trocar os parâmetros do sistema? Vamos mexer nos buffers, vamos mexer nos delay, vamos lá. Aonde que dá para mexer, né? Uma outra forma de que eu olho para essa lista também como se fosse um modelo de maturidade. Então, os mais imaturos vão mexer logo nas coisas de baixo, né? O que dá para fazer, o que é rapidinho, o que você acha que vai trazer resultado mais rápido, né? Mas os mais experientes, os mais maduros percebem, né, o grau de impacto, né, desses últimos, dos primeiros aqui, e já vão tentando olhar, bom, o que está faltando aqui na nossa cultura? Como é que a gente está tratando os principais stakeholders, a pessoa, os empregados, os clientes, né, enfim, o que a gente precisa fazer aqui no nosso contexto, né? Muitas vezes é o contexto do sistema que está travando. Então, vamos mudar o sistema ou vamos mudar o contexto? Né? Então, é isso que tem que passar, né? Transcender o paradigma aí, pensar fora da caixa, igual eles falam. Eu nem gosto muito desse termo, mas é por aí. E tem que ter uma maturidade, né, para isso, porque, como a gente vem falando, temos certo imediatismo, queremos tomar ações que logo vemos os resultados, e além de tudo, tem que ter uma maturidade, porque muitas vezes, por exemplo, em posições de liderança, que nem fica, a pessoa toma decisões que ela nem vai ver o resultado. Então, ela tem que ter a maturidade de tomar essa decisão, sabendo que a correção ou o erro inerente àquela decisão, ela não vai ser a pessoa quem vai sofrer as consequências. Então, Somente políticos, né? O cara não vai ser para a próxima eleição, ele não vai estar ali. Então ele vai procurar elementos que vão trazer delays menores, né? exatamente. Então, você tem que, muitas vezes, olha, eu sei que talvez esse não seja o que vai ter maior impacto, mas é o que eu vou ver aqui na minha vida útil, nessa função, nesse cargo, antes de me aposentar, o que seja, né? Então, isso, esse exercício de deixar um legado, é uma construção, né? Você passa aquilo para os demais e aquela cultura vai se fortalecendo. Então, por isso que ela coloca, né, como realmente essa questão do paradigma como tão forte. Acho que a gente consegue agora já passar para o sétimo e último capítulo do livro, certo? Exatamente, que é o capítulo que fala em vivendo em um mundo de sistemas. E ali ela compartilha uma série de conselhos, e aí acho que é realmente o momento que você sente que quase se estivesse realmente conversando com ela ali, né? Ouvindo só, né? Obviamente. É, enfim, eu até então, né, lendo o livro, eu tinha achado que o capítulo de ponto de alavancagem era talvez o ponto mais, assim, que eu conseguiria trazer mais para minha realidade, né? Mas quando ela foi ali para os conselhos, realmente é algo como se fosse, como se fosse uma amiga mesmo ali. Olha, isso aqui esses conselhos que eu tô te dando, não esgotam, não esgotam o assunto, mas são coisas que eu observei e eu vou compartilhar aqui com você. Então, eu queria saber de vocês, né? Desses conselhos que a Donella compartilhou nesse capítulo, quais chamaram mais a atenção de vocês? Para mim, veio aquela parte que ela escreve na página 208, que é: não podemos controlar sistemas ou entendê-los, podemos dançar com eles. E complementa É, muito com o que ela diz na outra página, que é: antes de perturbar um sistema, observe como ele se comporta. Tem muito de isso, encontro a quem tá chegando em alguma coisa e quer é, revolucionar e piora. isso é tão importante, Eduardo. E, de novo, né, eu não consigo não falar, né, da TOC, que foi a minha escola, né, de pensamento sistêmico. E olhando como é que a Donella explicava, né, essa outra escola aplica os mesmos conceitos. No ciclo de melhoria da teoria das decisões, o primeiro passo é identificar a restrição do sistema. Às vezes é bem óbvio, é bem fácil. O segundo passo é você fazer o que você puder para melhorar essa restrição. Melhorar no sentido assim, desafogar, né? Tirar aquilo que a restrição não precisa fazer, enfim, né? Tentar explorar um pouco mais essa restrição. E isso exige tanto paciência quanto disciplina, porque o primeiro impulso é achar uma restrição, o gargalo, vamos elevar o gargalo, que é o quarto passo. Então, esse exercício entre a identificação e a elevação, que é o quarto passo, existem dois passos intermediários. Esse é explorar a restrição ao máximo, e o terceiro passo é subordinar o sistema à restrição, ou a essa decisão que você tomou.
Esses dois passos, é exatamente o que você falou, Eduardo, é aprender a dançar com o sistema. Eu não vou, né, intervir de cara no sistema. Deixa eu sentir o sistema. Então, eu acho muito bacana e, né, complementando aí a questão, como a gente está falando sobre gerenciar complexidade, né, um outro framework muito conhecido, principalmente as últimas décadas, é o Cynefin, né, do Dave Snowden. E agora tem até uma empresa, não, uma empresa aqui no Brasil. O Cynefin, ele fala isso também. Se você está no domínio complexo, você não tem a capacidade de intervir no sistema, você não pode ficar intervindo. O que você tem que fazer são vários experimentos em paralelo para justamente isso, dançar com o sistema. Deixa eu ver como é que o sistema se comporta. Se eu apertar para o lado de cá, se eu apertar para o lado de lá, se a gente fizer isso, aí sim você vai começar a fazer esse mapa mental, esse modelo mental, né, do sistema, para poder começar a ter as ações, né, de melhoria aí. Então, assim, acho fantástico isso, mas, de novo, né, o que o Diogo estava falando lá, né, essa, essa capacidade da gente esperar, de ter paciência e observar, né? Muita gente não tem, quer o resultado rápido, né? E eu acho bacana desse capítulo, que ela começa, primeiro, pô, tu leu esse livro, chegou no sexto capítulo, tu já tá assim, caraca, é isso, é pensamento sistêmico, eu vou aplicar isso tudo e vou fazer isso e vai acontecer e tal. Aí ela, pô, chama, calma aí, pé no chão. Porque a verdade é que nem nós mesmos seguimos nossos conselhos. Aí ela fala meio que, olha, a tua humanidade, a forma como tu foi educado, ela vai te puxar para não seguir isso aqui, para esquecer. Então, até por isso é super incentivado que você tenha o tempo todo contato com esse tipo de discussão, com esse tipo de material, porque você tem que se lembrar disso. A gente tem muita. Eu acho que a primeira mudança de paradigma é a nossa, né? Começa pela gente. A gente tem que quebrar muitos paradigmas dos quais nós estamos habituados para realmente utilizar as lentes sistêmicas com alguma utilidade. Eu gosto muito da maneira como ela te traz para pôr o pé no chão de novo, né? Antes que você, mas de uma maneira assim, não, mas calma. Admita a sua ignorância, tenha essa humildade intelectual, aplique isso e as coisas vão acontecer. Vai dançando conforme a música, às vezes é a única coisa que a gente pode fazer mesmo, né? E outra parada que eu achei aqui essencial que ela fala é que para você mostrar um modelo mental, você não precisa necessariamente de diagramas e de equações, mas é uma boa prática utilizar diagramas, né? Essas imagens comunicam muito. Então, eu acho que no mundo, na era do MBC, eu sou o crítico hoje de pensar assim, olha, tem que aplicar a ferramenta, a metodologia, a linguagem, tem que aplicar isso tudo. Mas nunca pode esquecer por trás de utilizar o pensamento sistêmico, que norteia tudo isso. Senão você só está usando uma ferramenta e fazendo um diagrama bonito que você está fazendo ali, se não está tendo aplicação, você tem que ter um senso crítico, tem que ter um pensamento crítico também aplicado ao que está sendo feito, né? Senão, o que a gente... Outro dia eu estava lendo uma crítica que muitas empresas elas querem, né, simplesmente um cara que seja capaz de construir esses diagramas. Então, não necessariamente um cara que tem experiência, que vai construir o diagrama certo, mas que produz aquilo. Acho que é uma crítica até recorrente toda vez que você tem alguma coisa relacionada com alguma nova ferramenta, né, uma nova metodologia de modelagem e simulação. É o garbage in, garbage out. Você não sabe o que está jogando ali naquele teu modelo, os resultados, as conclusões que você tira também, elas não vão ser úteis. Tu não Então, sabe o que tá jogando, tu não sabe o que tá saindo, e as pessoas têm vergonha de dizer que não entenderam, e a própria pessoa tem vergonha de dizer que não entendeu o que Exato. aconteceu. Todo mundo sai feliz nesse negócio. Exatamente. E esse trecho, né, que o Diego trouxe para a gente também tem uma relação até com o que o Adail estava falando, que é sobre a questão dos modelos mentais, né? É, esse conselho exponha seus modelos mentais à luz do dia. Né? Esse trecho que o Diego trouxe para a gente, né, e fala justamente isso, né, que a gente não precisa apresentar um modelo com diagramas ou equações, apesar de ser uma boa prática. Mas, enfim, ela ressalta ali essa importância da gente expor o nosso modelo mental e fala, quanto mais você fizer isso, mais claro o seu pensamento se tornará, mais rapidamente você admitirá as incertezas e corrigirá os erros e mais flexível aprenderá a ser. E é uma dificuldade um pouco. É uma dificuldade hoje, eu acho. Hoje a gente vê todo mundo quer ter razão de tudo.
Então, é, é um pouco difícil, né? A gente também se colocar nessa posição de, como o Diego falou, né? De uma humildade intelectual de, olha, isso aqui é meu modelo mental. Tudo bem você criticar, sabe? Critique esse modelo mental, eu vou utilizar suas críticas para fazer o meu modelo mental se tornar mais maduro, assim. Isso eu achei algo sensacional também, que eu queria, né, só ressaltar esse conselho com vocês. Eu gostei muito da parte da responsabilidade do sistema, mas que como isso não é uma coisa comum nos pensamentos, porque responsabilidade a gente está linkando normalmente ao culpado, né? E aqui é uma coisa que ela prega várias vezes antes do livro também. O sistema não tem um culpado. A resposta do sistema é o resultado do sistema, não é um cara que foi lá e interviu. É porque se o sistema for muito bem feito, não é uma intervenção única, direta, que vai derrubar o sistema, né? Mas em como trazer a pessoa que está ali, ou as pessoas que desenvolveram ele, ou a sociedade desenvolveu, o ecossistema que desenvolveu ele, a participar do resultado dele. Então, ela compara muito bem a parte do piloto do avião. Se o avião vai cair, talvez a culpa não é dele, mas ele está agindo ali e ele também deve compartilhar do resultado. Isso também vem da parte de shareholders de uma empresa, sabe? Se investiu, é do direito ter uma parte da recompensa no final. Mas como também das pessoas que estão ali responsáveis na perda, entendeu? Se está na perda, também tem que participar da perda. Isso aí tem a ver com as Inclusive, propriedades emergentes do sistema, né? Então, essa é a característica. Por que que se faz sistema? Porque os componentes individuais não têm não tem aquela característica de funcionalidade. Ao você colocar as coisas e a interconexão entre os elementos é que gera, né, a propriedade emergente aí que é o que se é esperado, né? É o objetivo, é a funcionalidade do sistema. Então, como é que você vai prever isso? Essa é o desafio, né? Prever essa propriedade emergente, se ela é, né, desejável ou está tendo algum um efeito colateral que a gente não quer, né? O efeito indesejável, né? Isso tudo que a gente está falando ali tem a ver também com um outro colega dela de escola, né? Que é o Peter Senge, o autor lá da Quinta Disciplina, né? Que justamente isso, né? A segunda disciplina é o modelos mentais. E a terceira é construir essa visão compartilhada, que é você colocar o seu modelo mental para, né, para debate, porque na verdade o que a gente acaba usando é o modelo, né, o método científico, né? Eu tenho uma hipótese, eu tenho aqui um contexto onde essa hipótese pode ser verdadeira, eu vou testar se essa hipótese, né, se esse modelo, enfim, como é que ele se comporta nesse contexto com esses parâmetros aqui. E aí, né, eu tenho que estar aberto, né, para que várias iterações dessa hipótese, teste, né, vai até chegar numa hipótese que seja plausível, né, um modelo que seja útil. Então, tem que estar aberto para esse jogo aí. Acho que a parte do procura o bem-estar de todos também é uma forma mais humana de evitar a subotimização, né? Subotimização já vem lá do Deming também, que ele só falava muito, né? Falou, ó, todas as partes do sistema. Se uma parte do sistema sofre, né? Mas para o bem global, no final, essa parte que está meio que sofrendo também vai se beneficiar, né? Então ele sempre falou também dessa parte de superotimização e tal. Bem, assim, é interessante ver, né, como é que as coisas se conjuntam, diferentes vozes, né, e momentos na história, como é que elas estão se convergindo, né, para essa visão, esse movimento sistêmico, né? Holístico, né? Igual o Diego falou, não é uma religião, né? Mas é um movimento, mano. Mas não é, mas ela fala aqui, né? A gente tem que celebrar essa complexidade porque nossa mente tem alguma coisa que é atraída pelo linear, pelo reto, pelo número inteiro, né? Quem nunca resolveu um problema quando chegou deu um número redondinho, pô, aí sim. Aí quando dá aquela fração, aquela dízima periódica, eu acho que errei. É o hemisfério esquerdo, né? Ele gosta disso daí que você falou, retinho, certinho, né? E o direito tá ali, gente, não é bem assim, ó, tem mais coisa. Gente, acho que a gente conseguiu realmente cobrir bastante coisa aqui do livro, tocar em pontos cruciais, pontos que vão despertar o interesse aí da nossa audiência, com certeza. Vocês têm mais alguma coisa que, assim, no geral do livro, que vocês gostariam de comentar? a única coisa que eu ia perguntar, pedir para vocês é o que que vocês diriam para quem não leu o livro? Um último recado, breve. Compra já. Para, Imaginei que tivesse fosse algo do tipo. compra Não, já.
a forma que eu estou fazendo isso, né? Mas eu acho que quando for ler ele, não olhar pelo lado só engenharia ou tentar ver como uma coisa diferente. Acho que seguir a gente pode assimilar ele como qualquer coisa que a gente faz no dia a dia, como qualquer operação, como qualquer sistema que tu convive no dia a dia. Ela mesmo compara com o café, né? Então, cara, olha isso aqui como uma coisa do dia a dia, sabe? Procura alguma relação que tu tem no dia a dia isso aqui. Vai fazer muito sentido. Como isso aqui faz sentido para qualquer sistema que a gente possa aplicar, sabe? E além né? de quem diz o daí o compre e lê, não tem erro isso aqui. É isso, é muito interessante, Eduardo, você ter levantado esse ponto, porque quando eu comecei a ler, apesar de saber que era um livro sobre pensamento sistêmico, eu já tinha também a mente ali ajustada para engenharia de sistemas. Então, em algum momento, achei que ela fosse, fosse demandar por esse caminho, e não. E ela, todos os exemplos que ela traz são coisas muito palpáveis para qualquer pessoa que está lendo, são exemplos muito mundanos. E observar esses comportamentos sistêmicos em situações mundanas é que ajudou também a tornar a experiência tão boa assim de ter lido o livro assim. Então, como uma pessoa que acabou de ler o livro, eu recomendo muito. Eu ganhei esse livro de presente. Pô, esse é um excelente presente, um presente que agora eu pretendo dar para outras pessoas que não necessariamente, muitas pessoas que na verdade nem conhecem, eu talvez nunca tenham ouvido falar de pensamento sistêmico ou de engenharia de sistemas, mas que eu acho que se beneficiariam muito, muito com isso. Então, leiam com carinho, como já foi mencionado aqui nesse episódio, é um livro para você ter ali do lado sempre e revisitar sempre que tiver oportunidade. Porque, como o Adail bem falou para a gente, né, a gente nunca lê o mesmo livro duas vezes, né? O livro pode ser o mesmo, mas a gente não é, então a gente vai ter uma outra percepção. Enfim, Diego, você tem um último recado para dar para o pessoal que ainda não leu o Eu livro? acho que eu vou usar aqui das palavras da Donella, né, para finalizar aqui, que ela coloca no finalzinho do capítulo 4 eu achei muito bacana isso, né, que é Deus nos conceda serenidade para exercer livremente nossa racionalidade limitada nos sistemas que são estruturados de modo adequado, coragem para reestruturar os que não são e sabedoria para saber a diferença. Isso aqui, Bem, Fechou, que a gente consiga fechou. agir, né, nos sistemas que a gente, usando nossa racionalidade limitada, a gente consiga atuar aí da melhor forma. Eu queria agradecer muito a participação do Eduardo e do Adail. Essa foi a nossa primeira experiência, né, de podcast nesse formato, fazendo análise aqui de um livro, né, comentando sobre um livro. Acho que a experiência foi muito legal, porque uma coisa é você ler um livro sozinho, você já tem um ganho absurdo, mas quando você tem consegue compartilhar suas ideias e ter essa troca com outras pessoas, a coisa se torna ainda melhor. Eu acho que a gente ainda absorve melhor o conhecimento dessa forma. Fico feliz aí, como eu brinquei, né? Pensei, falei em pensamento sistêmico, são os nomes que estiverem na minha mente aí, então eu agradeço vocês terem atendido ao chamado. Será que a gente pode assumir um compromisso público já de um próximo livro? Quem sabe aí a quinta disciplina do Peter Senge, que foi citado aqui, né? Já peguei o gancho que o Adail deixou a bola quicando e chutei pro gol. E deveríamos. Acho que foi excelente a experiência e eu acho que a gente realmente deveria repeti-la. Então, Eduardo, Adail, se vocês não tinham planos para gravar novamente com a gente aqui, eu sinto muito informá-los. Então tá fundada a confraria do pensamento sistêmico aqui, então, pronto. e eu acho que indo contra a erosão das metas, né? O que segunda-feira que vem a gente grava? Não, vamos. Esse aí vamos com mais calma, né? Vamos. Eu só vou recusar porque a gente precisa dar um tempo também pro Ricardo, nosso editor, senão ele me mata depois. Eu que agradeço aí a ser forçado, né, a reler esse clássico à luz, né, da experiência e tudo que eu tive. Foi, como eu falei no começo, né, um refresco aí para a alma. Eu que agradeço aí, Diego e Bruno, pela
pela iniciativa e a companhia bem agradável aí do Eduardo. Valeu, todo mundo aí. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Foi um prazer enorme, Eduardo, Adair, o Diego, ter vocês aqui comigo hoje, tá? Foi muito bom recebê-los. E, enfim, já assumimos esse compromisso de reunir a confraria do Pensamento Sistêmico outras vezes. Esse foi mais um episódio do Systems Talk. Acompanhe nossas atividades no LinkedIn e demais redes sociais para estar sempre atualizado. Obrigado e até próxima reunião da confraria do Pensamento Sistêmico. A pronúncia correta é Donella Meadows. Aí, foi a primeira coisa que eu falei, gente, vamos alinhar isso aí, porque senão vai ficar feio, né? Bom, de cara não é Meadows, pelo amor de Deus. Miado é gato. Gato é que gosta de miado, né? Meadows. Como se fosse medalhas, né? Exato. Isso. A gente pode chamar ela também de Dana, né? Que é o apelido que também é utilizado no livro. Dana? Não, isso eu vou chamar Donella. Na intimidade. Eu esqueça do H-mudo no meio. No final do livro, parece que a gente está encerrando um papo muito gostoso com uma amiga, né? Mas quando ela vai ali dando os conselhos, né? Que ela fala, isso aqui não esgota, mas, enfim, algumas coisas que eu já vi acontecerem e tal, enfim. Parece que alguém me dando umas dicas, assim, de como fazer as coisas.